Jesus. Amém. Vitor, coloca João capítulo 10 na tela, por favor. O que eu vou fazer hoje não é recomendado pelos pregadores, tá certo? Mas eu quero ler o capítulo 10 com vocês. Ele tem 42 versículos e talvez para muita gente já faz um bom tempo que você não lê um capítulo da Bíblia, ok? Mas fique tranquilo que eu não vou falar dos 42 não. Eu vou pegar só alguns pontinhos, mas vale a pena nós vermos este capítulo. João capítulo 10, a partir do verso 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos, abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia uma festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Ou só para você entender, até quando terás a nossa alma, ou teremos dúvida se tu és o Cristo? Dizendo-lhe abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essa testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como já vos tenho dito.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas precedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? E os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejaremos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemais, porque disse: sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não as credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João o tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e dizia: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Verso 42, e muitos ali creram nele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Como eu disse, não é de praxe, nem comum, e para muitos, nem muito correto usar um texto tão grande. Mas eu quero que você olhe João 10. João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Somente até aí. Preste atenção em mim por alguns minutos. Ser pastor sempre foi um grande desafio. Ser pastor quando as pessoas tinham basicamente, unicamente, a informação dos cultos que recebiam pelo próprio pastor, ajudava um pouco mais. Às vezes, a própria falta de conhecimento do pastor, a falta de preparo, fazia com que ele utilizasse de artifícios que talvez não fossem dos melhores para buscar manter as pessoas na igreja. Eu não sei se você lembra quando na sua casa sua mãe ou seus pais não tinham muitos recursos para manter você dentro de casa, mas queria que você estivesse seguro. Então, principalmente ao anoitecer, sem uma geladeira cheia, sem 150 canais, sem Wi-Fi, sem um celular na mão, tá certo? Você queria ficar brincando do lado de fora. Mas o que seus pais faziam, se não tem nada de tão atraente dentro de casa para que vocês se interessem por ficar aqui, nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar algum perigo lá fora. Então o pai e a mãe diziam que assim que escurecia você tinha que ter cuidado com a mula sem cabeça, com o velho do saco que fazia sabão doce, com o saci pererê na moita de bambu. Ok? Quem lembra disso? Pois é, os pastores não foram diferentes. Não tendo muita habilidade e nem tanto artifício para manter as pessoas na igreja, começaram a colocar demônio em tudo que está lá fora. Então, cuidado com o futebol porque tem um demônio na bola. Cuidado com o cinema porque tem um demônio na tela. Certo? Cuidado com a praia
porque tem um demônio na praia, certo? Em todos os lugares colocaram um demônio. Maldade, sim ou não? Não. Certo? Não foi maldade, era simplesmente o que eles tinham, tá certo? Mas isso funcionou por um tempo, é verdade, mas criou basicamente um efeito elástico, puxou tanto as pessoas para trás, que quando soltaram o elástico, esse negócio foi para frente demais, tá certo? E qual é a minha preocupação? É que hoje vocês escutam todo mundo. Hoje vocês recebem mensagem praticamente o dia inteiro, certo? Por exemplo, ora você está escutando Ciro Malafaia, ora você está escutando Luciano Subirá, ora você está escutando Ed Renekiewicz, ora você está escutando Hernandes Dias Lopes, certo? Ora você está escutando Carlito Paz, Joyce Meyer, certo? Ora você está escutando Valnice Milhomes. Então, isso fora o Massal, fora, eu só estou falando das coisas boas, certo? De gente que até entende um pouco de teologia, ok? Então, como é que vocês chegam para me escutar? Provavelmente com a mente preocupada, tá certo? De tanta informação. E aí pronto, um acredita em demônio, outro demônio não existe, outro demônio fala com o defunto, o outro defunto não fala, e aí Jesus vem no meio, vem antes, vem depois, é dicotômico, tricotômico, ninguém não sabe nem o que é, mas vamos para dentro. Você está entendendo? Aí dá uma bagunçada danada, e o que o pastor da igreja tem que fazer? Pedir misericórdia ao Eterno. Por quê? Porque a mente da maioria das pessoas está bagunçada, e é importante você entender que normalmente a vida não é como é de fato, e sim como você enxerga e acredita. E qual é a minha grande preocupação? É que você vem principalmente para um culto de quarta-feira, que é um culto de campanha, onde as pessoas cantam, pregam, motivam você para vencer, e você só se lasca. Se lasca 1 mês, se lasca 2 meses, se lasca 6 meses, se lasca, caso uma vez dá errado, cai a segunda, também deu ruim. Aí pegou a terceira e deu ruim também, e vai para a quarta, e vai aqui, está igual a mulher lá, samaritana. E vão embora, e monta um negócio, dá errado, e o outro deu pior que o primeiro. Não é verdade? E você entrou ruim, e entrou aqui, aí é que piorou. E aí eu fico preocupado quando isso dura muito tempo, porque normalmente você vai pensar que a gente está a fim de enrolar você. Esse pessoal aí fica falando aí, ó, mentira danada. Falou que eu vou vencer. Vou vencer nada, estou torcendo até pro Vasco. Não é verdade? É brincadeira, tá certo? Brincadeira, eu gosto de brincar, tá certo? Sangue de Jesus. Não. Volta aqui, esquece isso é palhaçada. Olha aqui, mas você consegue entender, brincadeiras à parte? Quando você começa a ouvir coisas que não condizem com as promessas que você recebeu, tem alguma coisa de errado. E eu preciso entender e olhar para esse texto. Eu queria motivar você a ler de novo, porque Jesus está tendo uma conversa com fariseus. Jesus não, aqui ele não está falando com um demônio. O ladrão aqui não é Satanás, o ladrão aqui são pastores. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. O texto não está falando que o ladrão é Satanás. Jesus está falando que há líderes que se comportam como ladrões, com o intuito de roubar, de matar e de destruir. Então eu gostaria de dar a você, né, uma visão para que você possa raciocinar, ok? Porque qual é o grande prejuízo da estrutura? É que grande parte das pessoas
ignoram a sua capacidade de raciocínio e acabam ficando com o raciocínio e interpretação de outras pessoas. Podem essas ser maliciosas ou não, mas maliciosas ou não, se ela te afasta de sua vitória, de uma vida plena em Cristo Jesus, isso é tóxico, isso é nocivo para você. Então Jesus começa esse capítulo falando algumas coisas importantíssimas. E a primeira delas é: aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Preste atenção. Em algumas ocasiões Jesus diz ser a porta. Em outras ele diz ser o bom pastor. Mas ele abre dizendo que o pastor sempre vai entrar pela porta. Se o pastor, se o líder religioso, se o professor, se o que ensina, se aquele que vai orar por você, se alguém que vai te dar uma instrução, não usar a porta como modelo de entrada, entre em estado de alerta. Note, ele disse: eu sou o bom pastor. Mas mais à frente, e ele diz que o pastor entra pela porta. E à frente ele diz: eu sou a porta. Ou seja, o que Jesus está indicando é que qualquer pessoa que vai apresentar o reino de Deus só pode apresentar esse reino oferecendo ele como modelo de entrada. Qualquer outro modelo de entrada que não seja Cristo, que morreu e pagou pelos nossos pecados, precisa ser revisto e questionado. Então, se vai entrar, se é pastor, certo? Precisa entrar pela porta. E quem é a porta? É Cristo. Isso é o que ele oferece já logo no início dessa estrutura. Dizendo que se alguém vai falar alguma coisa, certo? Vai oferecer o reino dos céus através dele, por ele. É assim que funciona. O verso 1 diz: na verdade, aquele que não entra, certo, pela porta do curral, ou seja, aquele que não entra para as ovelhas por Cristo, mas ele sobe por outra parte, ele é ladrão e ele é salteador. Isso é claro. Por favor, não interessa quem você vai ouvir, não interessa o quão eloquente ele seja, não interessa o quão capaz, o quantos seguidores ele tem, qual é a sua retórica, certo? O que ele entende, não interessa. Qualquer coisa que não ponha Cristo como o único e suficiente Salvador precisa ser, no mínimo, analisado e posteriormente descartado. É assim que funciona. É isso que ele está tentando expor para todos nós. O verso 7, aí ele diz claramente, tornou Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 36. Atos 5, 36. Isso, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele
alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dissiparam e deram em nada. Verso 37. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, no ano que Jesus nasceu, está certo? Foi nesse ano. Nesse ano, o ano que Jesus nasceu, já tinha um cara por nome Judas, o Galileu, que foi no dia, certo, do recenseamento, que levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Volta para o capítulo 10, verso 8, porque é disso que Jesus está dizendo, no 10. É esses caras que eles estão citando, e muitos outros que vieram depois, e muitos outros que estão hoje perto de nós e das ovelhas. João 10, 8, por favor. Isso. Todos quantos vieram antes de mim, todos quantos vieram antes de mim, todos quantos, certo? Eles são ladrões e são salteadores, mas as ovelhas não os, pelo menos por muito tempo. Demorou, mas a ficha caiu. Você viu que tanto Teudas como Judas o Galileu, certo? Conseguiram algum êxito, mas não por muito tempo. O verso 12 nos dá algo também que vale a pena ser avaliado. Mas o mercenário, que não é pastor, certo, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata, né, o lobo as arrebata e dispersa. Eu quero separar aqui 4 pessoas. Eu quero colocar o mercenário, o pastor mercenário. Ele é pastor, sim. Ele só é um pastor preocupado com números, preocupado com grana, certo? Ele não está preocupado com pessoas. Ele está preocupado com recursos, com dinheiro. Eu não sei se já deu para você notar isso na internet, certo? Pessoas que estão apenas preocupadas com números. É somente isso. Não quero saber de pessoas. São números. Está entrando dinheiro, vamos embora, deposita, faz o Pix, faz isso, faz aquilo outro. É assim que funciona. E vende pedra, e vende sacola disso, e vende toalha não sei das quantas. Essa turma quer la plata. O dinheiro. As ovelhas que se dane. Tá certo? Esses são os mercenários. Conhece algum? Não precisa falar. Certo? Mas a Bíblia diz. Certo? Tem pastor mercenário, sim ou não? Sim. Certo? Tem o pastor que é pastor. Ele é pastor. Mas ele prega o que quer pregar. Ele prega o que as pessoas querem ouvir. Ele tem muita dificuldade com o confronto. Porque se você pregar o que a pessoa não quer, corre o risco da pessoa ir embora. E para pastor, ver alguém embora é muito ruim. Então, ele dá um aliviadozinho assim. Pode, você acha assim que pode fazer sexo antes do casamento? Não, assim, assim, como é que, assim, como? Em que situação? Morar junto, não morar junto? Como é que é o negócio assim? Faz direito, não faz só a metade? Como é que funciona? Não, assim, pode servir a Deus em integridade e não colocar seu recurso financeiro? Não, peraí, assim, que recurso financeiro, como assim?
Conhece, sim? Alguém que está sempre querendo arrumar um jeitinho para a ovelha não ir embora. Porque é melhor ela estar aqui e ir para o inferno do que ir embora. Pelo menos nós vamos junto. A ovelha vai para o inferno, mas não fica sem pastor. Até no inferno tem um pastor quentinho. Você consegue entender? Ué, porque hoje as pessoas estão relativizando tudo. Hoje o cara bebe, o cara fuma, o cara faz isso, o cara faz aquilo, a mulher anda quase pelada, as donas isso e vai para isso, vai para aquilo outro, e vai para aquilo outro. Tem Rock em Rio, Rock em São Paulo, e Rock não sei das quantas, e chapa o coco, e dá um doisinho, teco, enchendo o negócio. E hoje está tudo bagunçado. E tem que dar um jeito dessas pessoas entrar no reino de... Isso aí, tem pastor assim, tem ou não tem? Tem um pastor que estava dando desconto de dízimo. 7%. Quase que eu fui congregar lá. Quase que eu fui. Uma promoção dessa assim, né? Quem o infeliz acha? O outro fez uns cálculos matemáticos para explicar para a igreja quando Jesus ia voltar. E pior, tem um jumento que acredita. Que o cara sabe, ele falou comigo que queria vir aqui ensinar a igreja as semanas do Dani, certo? Do profeta Daniel, tal, que calculou tudo. Eu falei, mas não está escrito lá na Bíblia que ninguém sabe, nem os anjos, só o Pai, e você sabe? Nossa. Pô, vá para o inferno, na verdade, está pensando que eu sou otário, eu moro em Xerém porque eu gosto, não é porque eu sou bobo. Hein? Mas é verdade, como é que pode? Enganando as pessoas com tanta facilidade. Você tem que estar firme na rocha, posso ouvir um amém? Amém. Ninguém te engana não, rapaz. Você tem que perguntar, no mínimo, onde é que está escrito. Onde está escrito? Onde está escrito? E aí você marca e traz para nós. Pastor é que falou que eu vou para o céu fazendo tudo que eu estou fazendo. Ele falou até que se eu for para o inferno nem é tão ruim assim também não. Ele falou. Você está rindo, mas é sério. Tá certo? Tem uns pastores assim, sim ou não? Que fala de acordo com o que o outro quer ouvir. Entende? Vale tudo, certo? Vale tudo. Isso. Você tem que ter cuidado com esse troço, porque na internet está assim, ó. Eu também vejo. Eu vejo de tudo, Aquele negócio dos mantos, um negócio assim, uns troços doidos. Eu fico pensando, como é que tem gente que vai. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eles estão filmando isso? Não, Mas eu vou falar assim, eu vou falar porque é uma verdade e eu não estou com o propósito de ofender ninguém. Você está entendendo? Mas, hoje, tem igreja que o pastor é casado com a ex-esposa do pai. Ex-esposa do pai. E o pai tinha um filho novo, que quando a ex-esposa do pai separou do pai, obviamente ela levou o menino, certo? Até aí tudo bem. E o pastor, que agora é marido da mulher do pai, fez um filho na atual esposa, ex do pai. Então, o cara, a mulher tem 2 filhos, um do pai e um do filho. E a igreja está pocando em São Paulo. A minha cabeça, ela não concebe.
para mim é falta de discernimento das pessoas. Nós temos que ter cuidado com isso. Você vai à Inglaterra, as escolas, principalmente algumas católicas, recebem milhares de estudantes, filhos de muçulmanos, que estudam anos e anos e anos e anos em escolas. E no final de cada aula eles voltam para casa mais muçulmanos do que foram. Os nossos filhos frequentam 2 aulas de filosofia, voltam para casa achando que Deus não existe. Pare e pense. Nós precisamos preparar melhor isso. É um grande desafio para todos, até você como pais. Então nós temos o mercenário que faz por dinheiro, e nós temos alguns que não fazem por dinheiro não, certo? Mas querem ter a igreja cheia. Vem aqui na igreja da gente, igual tem gente que vem aqui, olha essas cadeiras aqui tudo lotado e diz assim: não, você foi lá, sei o que, tem 1.500 lugares. Eu falo: não, tem 850 apertado. Porque eu conheço gente que me parece, uns têm numerofobia. A igreja não pode crescer porque o cara tem medo de números. Se crescer, perde a qualidade. Outros têm numerolatria, são adoradores de números. Os números sempre são mais importantes, porque a minha igreja, a minha escola dominical, certo? A minha arrecadação. Então nós estamos precisando de uma igreja pronta para sobreviver a isso, aos mercenários, a esses camaradas que estão prontos para dizer o que as pessoas querem ouvir. O terceiro é um bom pastor. Ele também está em João 10, já no finalzinho. Seu nome é João Batista. João foi confundido com o bom pastor, porque eu disse que somos 4. Então nós temos o mercenário, o pastor, um bom pastor e o bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e por ser o bom pastor, eu dou minha vida pelas. Então ninguém vai ser o bom pastor. O bom pastor só tem um, e ele é Cristo. João disse aí: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que João era? Um bom pastor. O que um bom pastor faz? Sempre aponta para o bom pastor. A função de um bom pastor é sempre apontar para o. É por ele, para ele. Ah, pastor, esse negócio de céu e inferno, o que disse o bom pastor? Contou uma parábolazinha do rico e do Lázaro. Ali ele mostra que existe 2 ambientes depois. Sim ou não? O que diz o bom pastor? Sem santificação, ninguém verá a Deus. A função de um bom pastor, primeiro, é nunca achar que ele é o bom pastor. Porque o que eu conheço de pastores que pensam ser ele o bom pastor, pastores que acham que têm o direito de cercear o raciocínio das pessoas que o ouvem, que determinar o que elas devem fazer, que se vem um cantor que você admira na igreja tal, você não pode ir.
Não pode ir numa festa em outra igreja, não pode ir em nenhum outro ambiente. Para mim, esse camarada acabou achando, certo? Ele, como um bom pastor, ele pode te chamar, te oferecer algumas informações e alguns conselhos que possam te ajudar. Mas acreditar ele mesmo ser o bom pastor é um grande problema. No verso 14, olha o que disse Jesus. Vamos lá? Eu sou o. Ele não disse ser um bom pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas e as minhas ovelhas. Isso. Mas as ovelhas só conhece ele se ela tiver um bom pastor. As ovelhas só serão capazes de saber que estilo de vida precisam ter, como viver, certo? Como alguém que pertence ao bom pastor, mas precisa conviver ainda neste mundo. A Bíblia diz, vós não sois deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Quando eu começo a fazer isso, o que acontece? Eu começo a nortear a minha vida. Jesus vai jogar duro, aqui o texto é muito grande, mas preste atenção no que Jesus, no que vai ser dito. Ele não, o que os ladrões vão dizer mediante a isso. Do verso 19 ao 21, coloca por favor. Por causa dessas palavras ditas por Jesus, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Preste atenção que Jesus agora está diante de uma situação bem delicada. Ele está falando com suas ovelhas, que não sabe que são suas ovelhas. Por isso ele disse que ainda tem muitas ovelhas que lhe pertencem, mas não estavam no seu aprisco. Porque o propósito dele não é perder ninguém. As pessoas estavam com dificuldade em entendê-lo. O que ele estava fazendo era algo impactante. Mas a mudança que ele estava propondo para as pessoas que ouviam era tão impactante que muitos deles se recusavam. Não estavam muito afim de aceitar. Era muito legal ver alguém ficar curado. Era muito legal ver a manifestação do poder de Deus através de Cristo. Mas quando eles descobriam que aquilo pedia do indivíduo, do candidato, uma novidade de vida, isso criava problema para eles. O que eu quero hoje deixar para vocês é: a minha proposta é procurar apenas ser um bom pastor. Um mercenário, eu sei que eu não sou. Um pastor que fala apenas o que as ovelhas querem ouvir, eu também não sou. O bom pastor, esse eu sei que eu não sou. Mas o que eu almejo é ser um bom pastor.
Alguém que seja capaz de dizer a você: examinais as Escrituras e retirem dela o conteúdo que conduza você à vida eterna. Suavize sua vida. Tome decisões assertivas, conhecendo o bom pastor, sabendo de fato se pode beber ou não pode, pode fazer sexo antes do casamento ou não, pode casar mais de uma vez, eu posso abortar, eu posso adorar ou acreditar que há algum outro mediador entre eu e Deus. Preste atenção que Jesus está conversando com eles, e Jesus está dizendo: caras, vocês estão olhando para tudo que eu estou fazendo, eu nunca fiz mal para ninguém, vocês estão cheios de pedras na mão, querendo me dar uma pedrada. Por qual boa obra vocês querem me apedrejar? Porque não faz sentido o que vocês estão querendo fazer comigo. E eles disseram: nós não queremos apedrejar você por boa obra, mas queremos acusar você de blasfêmia. Mas por quê? Porque você disse ser igual a Deus. Jesus disse: então vamos ao Salmo 82. Qual era a grande dificuldade de discutir com Jesus? Eles mesmos disseram: ninguém nunca falou com tanta autoridade. Porque ele era capaz de varrer as Escrituras, o Velho Testamento, para ratificar, para confirmar o que ele estava dizendo. Então não havia como discutir com ele, não tinha como. Lembra Satanás? Mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Mas está escrito, certo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a eles servirás. Mas eu digo vós, mas não foi assim desde o princípio. O Moisés escreveu por causa disso e disso. Meus irmãos, o conhecimento, eu achei até que, eu vi o Elias Dantas, é um amigo que eu tenho, da Global, e eu achei que ele estava brincando, e depois ele falou sério comigo, ele falou: Cláudio, uma questão de seminário, uma prova de seminário, perguntaram quem era Sodoma e Gomorra, um aluno respondeu: amante. Eu falei: cara, ele é muito brincalhão. Eu falei: você só pode estar brincando. Então hoje eu venho pedir a vocês, eu não posso impedir vocês de ouvir essas baboseiras. Eu não posso impedir vocês de escutar coisas que não vão levar ninguém a lugar nenhum. São coisas vãs. O que eu quero pedir a você é: examine, aprenda, procure. Se tem dúvida, é algo muito importante para você, anote, traz, pergunte a um de nós para que possamos ajudar você, porque a nossa proposta é que você viva uma vida extraordinária, sensacional. E para eu terminar, pastor, como faz isso? Biblicamente, olha, lembra? Por que o povo perece? Por que ele erra?
errais por não conhecer o quê? E lembra? Nós erramos por não conhecer o poder de Deus. Não é a Escritura ou o poder. Erra-se por não conhecer as Escrituras e o poder. Tem gente que não conhece nada de Bíblia, mas conhece muito do poder. Provavelmente o comportamento e as ações dessa pessoa serão bem descontroladas, bem descompensadas. Ela pode com muita facilidade passar do limite, se comportar muitas vezes de forma incoerente, escandalosa, simplesmente porque ela está sendo acessada pelo poder de Deus, que ela conhece, que ela tem experiência. É no batismo do Espírito Santo, é língua estranha, é o mover do poder de Deus, certo? E tantas outras manifestações. Mas por não ter conhecimento da palavra, ela estabelece movimentos inadequados, barulhos inadequados, fazem isso em momentos inadequados, e ao invés do nome do Senhor ser glorificado, ele acaba sendo questionado e envergonhado. O poder é de Deus, sim ou não? Mas não há conhecimento para gerenciá-lo. Aí você vai pegar alguém que conhece muito da palavra, mas não conhece nada do mover de Deus. Aí Deus não tem poder de cura, aí falar línguas estranhas é uma aberração, aí interpretação de línguas, certo? Profecias, todas essas coisas que manifestam o poder que estão na palavra são negligenciadas. Então uma igreja, uma pessoa, certo? Que ela conhece o poder de Deus e as Escrituras, ela sabe, ok? Agir de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nós somos uma igreja pentecostal. Nós acreditamos nos dons, na manifestação do poder, mas se tiver alguém descompensado aqui, a gente vai entender que é Deus, mas vai chamar num cantinho e explicar a ela que o Espírito é sujeito ao profeta, como a língua deve ser dita, tem interpretação? Não tem. Como é que funciona? Para que venhamos crescer firmes. Você pode ficar de pé? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, somos expostos hoje numa enxurrada de informações, de todos os tipos. Liderar hoje pessoas, estar à frente de pessoas, ser visto, tem sido o grande interesse da maioria das pessoas. Pois hoje somos expostos à visão que eu só existo se for visto. Eu só existo se for reconhecido. E mesmo sem maldade, tantas pessoas têm gerado mais prejuízos do que benefícios.
Vemos escândalos de mercenários, de pastores sem preparo, estar apoiado no bom pastor nos garante que nunca vamos ver o Senhor pecar. Nunca vamos ver o Senhor cair. Um bom pastor, ele pode falhar. Davi foi um bom pastor, mas ele não foi o bom pastor. O apóstolo Pedro foi um bom pastor. João foi um bom pastor. Mas num determinado momento, Senhor, ele mandou perguntar ao Senhor se havia de vir outro. Paulo foi um bom pastor, mas ninguém além de ti foi e é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Hoje muitos aqui vieram atrás do bom pastor. Aliás, todos nós estamos aqui por causa dele. O bom pastor que cura, o bom pastor que salva, o bom pastor que liberta, o bom pastor que transforma, o bom pastor que faz milagres, o bom pastor que pode ir além de sua presença física. E nós, pastores, o máximo que conseguimos é nos tornar um bom pastor, apontando sempre para o Senhor. Fortalece esse povo, que ninguém se perca, que ninguém se desvie. Mesmo com tantos dispositivos e informação em nossas mãos, que a verdade sempre esteja à frente do nosso coração. Leva este povo, ó Deus, de volta aos seus lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus abençoe. Uma palavra ardeu no meu coração essa noite, e se eu tivesse um tema para colocar nessa mensagem, eu diria que o tema é vozes que eu preciso discernir. Muitas vezes nós não temos um entendimento muito claro de nossas experiências com Deus, com esse mundo tão subjetivo e muitas vezes aparentemente inacessível que é o mundo espiritual, onde a maioria das coisas parece sempre estar coberta por uma névoa, onde nós quase sempre não temos uma visão muito clara do que precisamos fazer, quando precisamos fazer. Administrar nossa vida de uma forma assertiva no presente fará com que no futuro eu gaste menos energia para corrigir minhas falhas. Hoje muitas pessoas que não observam sua vida sob esse prisma, sobre essa ótica, inevitavelmente acabam sofrendo muito. Volta e meia eu encontro casais que estão lutando para viver bem por erros cometidos há 2, 3, 4 anos atrás. Ou seja, já fazem 4 anos, 5 anos, que o que eles estão fazendo é tentando consertar algo que aconteceu lá atrás. E muitas vezes isso acontece porque
não conseguimos empregar as decisões certas que gostaríamos de utilizar, mas que nem sempre elas são tão claras como nós gostaríamos que elas fossem. As vozes muitas vezes se misturam, e eu peguei aqui algumas vozes, até porque o nosso tema tem a ver com surpresas, e vozes, na verdade, surpreendentes, e cada uma delas traz consigo uma mensagem embutida, implícita, certo? Naquilo que está sendo dito, e que muitas vezes passa por nós despercebido. Por muitas vezes, provavelmente, você se perguntou como uma serpente poderia ter falado com Eva. Mas se você parar para pensar, e hoje eu vou te mostrar, uma jumenta também conversou com Balaão. Uma sarça também conversou com Moisés. Uma voz é narrada no profeta Isaías capítulo 30, 21, dizendo que por detrás de ti você vai ouvir uma voz. Os céus se abrem e todos os que ali estão no batismo de Jesus ouvem uma voz que vem do céu. Porém, cada uma dessas passagens e episódios, eles trazem consigo uma experiência que me parece continua ecoando, continua acontecendo. A voz da serpente, ou seja, o que estava acontecendo ali, ainda continua acontecendo hoje. A voz da sarça, certo? Que passa uma mensagem, também continua falando. A voz da jumenta, a voz que o profeta Isaías diz, está por detrás. E é isso que eu quero ver com você hoje. Porque nós nos perdemos em meio a tantas vozes. Às vezes não conseguimos identificar e por isso tomamos decisões equivocadas nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa dificuldade de compreensão, muitas vezes ministerial. Por isso, sempre as coisas parecem ser ou serem muito obscuras. E eu quero só refletir e mostrar para você qual é o propósito. Nós estamos agora olhando para o jardim do Éden, e uma voz está ali de forma contínua todos os dias, buscando impulsionar o homem a tomar decisões corretas, a agir de forma assertiva, a se posicionar colocando em ordem tudo aquilo que Deus criou. Aliás, a voz do jardim, a voz da criação, ela ainda continua ecoando. Animais, onde quer que estejam, de espécies diferentes, trazem consigo muitas vezes, ou sempre, no seu DNA, características, instintos, que os impulsionam a repetir comportamentos, mesmo vivendo em continentes diferentes. O que nós descobrimos é que a voz do Criador que estabeleceu tudo isso ainda continua sendo ouvida. Mas eu quero mostrar a vocês, coloca para mim Gênesis 3, verso 1. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente, que era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Preste atenção. Eu aprendi uma coisa: todas as vezes que você encontrar um líder, uma liderança, alguém forte em liderança, essa pessoa vai ser extremamente preparada para perguntar. Porque líderes são movidos por perguntas, e liderados são movidos por respostas. Liderados estão sempre querendo saber o que está acontecendo. Eles precisam das respostas. Quando eu vejo a abordagem dessa voz, que é transmitida por uma serpente no jardim do Éden, que voz é essa que questiona o conhecimento de Eva?
O que a serpente quer saber é o que ela sabe sobre a desobediência. O que ela sabe sobre desobedecer. E nada melhor do que testar o seu conhecimento sobre a verdade antes de lhe oferecer uma mentira. Nada melhor do que tentar saber o que você sabe sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a fé, sobre a santidade, sobre a comunhão, antes de atacar você. A pergunta da serpente parece sem sentido, mas faz todo sentido, porque essa pergunta ainda continua hoje acontecendo nos nossos ouvidos. Talvez não mais por uma serpente, mas talvez por um post, talvez por um vídeo, talvez por uma propaganda, talvez por um fake news. Por que não dizer? O que a serpente faz, a voz, ela quer saber o que Eva sabe sobre comer das árvores dos jardins. E aí ele pergunta, certo? É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore que está no jardim? E a mulher disse, no verso 2, coloca o verso 2, e disse a mulher à serpente, dos frutos das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Preste atenção, deixa esse texto aqui, porque aqui nós temos uma meia verdade e uma meia mentira. Não há indício nenhum, biblicamente, antes dessa narrativa de Eva, de que Deus tenha dito que não podia tocar no fruto. O texto dizia apenas que ele não deveria ser comido. Quando ela acrescenta algo que Deus não disse, que talvez pode ter sido transmitido a ela pelo próprio Adão, para mantê-la longe de problemas. Por muitas vezes, é de nosso hábito fazermos assim com nossos filhos, com aqueles cujos quais nós queremos proteger. Damos uma informação que ela não é verdadeira, mas que tem um cunho muito benéfico de afastarmos as pessoas do mal. O que nós precisamos entender é que quando falamos algo que não deveríamos dizer, pois isso acaba sendo uma mentira, uma informação falsa, diante de um embate contra o pecado, isso pode depor contra nós. O que a serpente está descobrindo é que Eva não sabe o que está dizendo. E se ela não sabe o que está dizendo, se ela não conhece a verdade de verdade, vamos persuadi-la contando para ela uma mentira. Porque preste atenção, a fala de Eva diz o seguinte: não toca nem come. Beleza, tá jóia. A serpente diz para ela, isso não é verdade. O que Deus sabe é que no dia que você comer, seus olhos vão se abrir. Nesse momento, Eva é impulsionada a colher da árvore o fruto. E aí ela vai se deparar com a mentira do texto que ela mesma disse. Quando ela pega o fruto e não morre, isso já coloca em xeque o que ela acredita ser como verdade. Se ela não morreu pegando, provavelmente não vai morrer comendo. Pastor, que voz é essa? Que é a voz da serpente no jardim. Essa é a voz da desobediência. Pastor, como é que eu reconheço a voz que me impulsiona a que eu desobedeça? Não é muito difícil reconhecer essa. Talvez a voz da desobediência seja uma das mais fáceis de se reconhecer. Porque depois que você faz, você precisa esconder o que você fez. Se você quer saber se deve fazer algo, veja o que você pode fazer depois que cometeu o ato.
Se depois que você cometeu o ato, você não tem vergonha, você pode dizer para todo mundo aquilo que fez, não para comparsas. Ok? Não para comparsas, não é isso que eu estou dizendo. Tem gente que ele tem comparsas e comparsa diz para o outro: rapaz, estou saindo com uma mulher aí, eu sou casado e ela também. O que é isso? Isso é um comparsa. Se você não tem vergonha, ou se uma pessoa não tem vergonha de dizer algo que está fazendo de errado para você, ela não vê em você quem você talvez pensa ser. Quando alguém fica extremamente à vontade, esses dias iam falar mal de um amigo meu na minha presença, e o cara é muito meu amigo e tem muito defeito. Então na hora que iam falar mal dele, eu falei: irmão, deixa eu falar uma coisa com você, das duas uma, ou você não fala mal dessa pessoa e muda de assunto, ou você me dá licença para eu ir embora para você falar mal. Porque se essa pessoa descobrir que você falou mal na minha presença, ela vai querer saber como alguém fala mal de um grande amigo meu e se sente tão confortável de fazer isso na minha presença. A voz da desobediência é aquela voz que ela fala que você, para que você faça algo que você precisa se esconder depois que fez. Essa é a voz do jardim, sabe? Essa é a voz que Davi ouviu quando estava caminhando do palácio: pegue a mulher de Urias, mas esconda-se. Essa é a voz que Ananias e Safira ouviu: venda, dê só parte, mas guarde o restante em segredo e não fale para ninguém. Hoje nós ainda temos, por muitas vezes, em muitas ocasiões, a voz da desobediência nos impulsionando. E a voz da serpente: nossa, pastor, a serpente falava? Não, ela não falava, ela fala, porque a serpente é o mal, ela não morreu, ela está viva, ela fala o tempo inteiro. Basta ter uma oportunidade para falar ao teu ouvido: se prostitua, roube, certo? Seja promíscuo, faça isso, faça aquilo. Que voz é essa? Essa é a voz da desobediência. Ela me parece que também saiu do jardim do Éden para continuar falando aos nossos. Gente, eu não estou falando de privacidade, não é isso. Ah, pastor, então você está querendo dizer que tudo aquilo que eu falo, todo mundo tem que saber? Não, você tem a sua privacidade, você tem as suas coisas, e eu entendo, não é de privacidade que eu estou falando. Eu estou falando de comportamentos cujos quais você sabe que se disser para outra pessoa, você vai ser reprovado. O tempo inteiro nós precisamos saber como vamos proceder com essa voz, pois essa é a voz da desobediência e pode ter certeza que ela vai falar todos os dias ao seu ouvido. Posso ouvir um amém? Amém. Pois bem, segundo texto, Êxodo, põe para mim, capítulo 3, verso 4. Essa é uma das vozes que as pessoas mais tentam discernir. Êxodo 3, 4. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Olha para mim. Eu nunca vi tantas pessoas tão preocupadas com a voz da sarça como com a voz da serpente. Mas pastor, a voz da sarça? Bom, meu irmão, se uma sarça está pegando fogo e começa a falar, se é sarça ou se é cobra, que dane-se, que vai dar medo e vai ser estranho, vai ser uma surpresa. Vai, eu estou lá pastentando minhas ovelhinhas, uma sarcinha pegando fogo, até aí está beleza. De repente uma voz sai da sarça: Cláudio. Que sarça maluca é essa que fala? Que voz é essa que sai da sarça? Essa é uma voz que vem conversar com Moisés.
O que ela vem falar para Moisés? Algo que sempre foi muito confuso para Moisés: o tempo certo. A voz da sarça não é a voz da desobediência, mas é a voz de fazer a coisa certa, porém na hora certa. Alguns anos atrás, Moisés achava-se o libertador. Alguns anos atrás, ele achou que se ele matasse o egípcio, ele seria ovacionado pelos judeus que eram escravos. Ele esperava ser compreendido e visto como um libertador. A perspectiva dele era essa, era isso. Porém, Moisés se deu mal, porque não conseguiu fazer a leitura, ter a sensibilidade da voz que diria para ele qual é o momento certo. Hoje, essa é uma das maiores dúvidas que pairam a mente das pessoas. É o momento de deixar esse emprego? É o momento de se casar? É o momento de ter filhos? É o momento de entrar nessa sociedade? Como é que eu reajo à voz que define o momento? Quando nós olhamos aqui, nós vemos que agora que ele está apacentando as ovelhas, a sarça vem dizer para ele: Moisés, Moisés, tire a sandália dos pés, porque o local que você está pisando é lugar santo. Eu vim aqui para falar com você que o povo de Israel está me clamando, e eu vou enviar você lá. E tem deficiência, seu irmão Arão vai com você. Eu vou endurecer o coração do faraó, vou fazer sinais através de você, e você vai tirar o povo dali com mão forte. Porque a voz da sarça veio dizer para Moisés a hora certa de fazer as coisas. Preste atenção. Nós olhamos para Ruth, e ela diz: eu vou deixar Moabe e vou para Belém, porque ela entendeu que era a hora certa de agir. Davi vai olhar para o gigante e ele vai dizer: eu vou matar esse camarada. A voz do tempo certo, ela não remove o medo de você, não. Ainda continua um pouco obscuro, mas com certeza ela vai aumentar a sua confiança. Hoje nós precisamos de muita sensibilidade para ouvir essas coisas. Como eu disse, elas não são muito claras, elas são muito subjetivas. Há muita coisa nas entrelinhas. E o que nós precisamos? Estar o máximo possível perto de Deus, para entendermos. Fizemos assim quando fomos comprar o terreno da igreja. Fizemos assim quando resolvemos alugar a outra parte, quando era desse jeito. Aguardando. Não tivemos 100% da segurança, do entendimento, antes de tomarmos a decisão. Mas gastamos ou investimos um tempo para fazermos uma leitura, para saber se era o momento certo. Hoje a voz da sarça ainda está tentando conversar com muitos de nós, tentando nos dizer que é a hora de ir, mas agora eu já estou velho, agora eu estou pesado de língua, agora eu acho que o tempo já passou. Pois é, Moisés, você já achou que foi o tempo quando você quis agir e não era. Agora você já está perdido novamente, achando que o tempo passou e o tempo é agora. Nós precisamos de muita sensibilidade para ouvir essas vozes, discernindo a voz da desobediência que nos faz com que nós venhamos nos esconder, a voz muitas vezes do tempo errado, que faz com que venhamos tentar a fazer as coisas queimando etapas. Essas vozes ainda continuam a falar. A próxima voz que eu quero falar com vocês é a voz da jumenta. Coloca para mim Números 22, 28. Uma jumenta vai conversar com um camarada.
Eu não sei se você conhece essa história, mas vale a pena marcar Números 22, 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Abriu a boca da jumenta. Certo? Deu permissão à cobra para falar. Deu permissão à sarça para falar. Se era uma conversa audível como eu estou mantendo com você, eu não sei. Eu só sei que a mente ouve vozes e não necessariamente precisa vir das cordas vocais. Nossa mente é capaz de ouvir vozes, informações, impulsos que não precisam necessariamente serem verbais. Mas o texto diz que Balaão está batendo na sua jumenta, porque ela não consegue caminhar e levá-lo para onde ele quer. Isso aconteceu a primeira vez, ele bateu nela, porque ela saiu do caminho. De repente ele entra num ambiente e estava muito apertado, e o anjo para à frente dela, como ele estava fazendo direto. O anjo está de frente, você viu aqui o Edalmo dizendo, o anjo está de frente de Balaão e de frente da jumenta, porém a jumenta enxerga o anjo e Balaão não. Quando ele bate nela pela terceira vez, a jumenta falou: o que te fiz eu para me espancar essas 3 vezes? Olha como é quando você está nervoso, a coisa é interessante. Verso seguinte: Balaão disse à jumenta. O cara começa a bater um papo com a jumenta, sem notar. Balaão disse para a jumenta: por que você zombou de mim? Tomara que eu tivesse uma espada na mão, porque agora eu te mataria. A jumenta também já estava de... A jumenta... Fica ruim até de pregar, né? Você que está visitando a gente, jumenta conversando com gente, esquece a jumenta e pega a mensagem. O texto não quer falar conosco de uma jumenta que está falando. O texto está querendo falar de um jumento que não está entendendo. Entendeu, jumento? Isso. É brincadeira, viu? A jumenta disse ao Balaão: porventura eu não sou a sua jumento, em que cavalgaste desde o tempo em que fui tua até hoje? Costumei alguma vez a fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Note que o diálogo está intenso. A jumenta está com mais afinidade com Balaão do que você com o seu cônjuge. Está tendo um diálogo. Então o Senhor abriu os olhos do Balaão, porque essa voz que vem da jumenta, ela vem para despertar a sensibilidade. É a voz daquilo que você não vê com os olhos, mas tem que sentir com o espírito. Entendeu? Certo? É aquilo, José conta o sonho para Jacó, e o texto diz que Jacó não entende nada. Como é que esse menino vai chegar tão longe? Como é que ele vai fazer tantas coisas? Mas a sensibilidade de Jacó fez com que ele guardasse aquela informação no coração. A sensibilidade fez com que, quando Maria pede socorro para a família de Caná, que vai passar vergonha porque o vinho está acabando, Jesus diz para ela: ainda não é chegada a minha hora. Ela tem a sensibilidade de remover suas emoções e esperar ele agir. A voz da jumenta é a voz que está tentando falar conosco para não tomarmos decisões por aquilo que estamos vendo com os nossos olhos físicos, mas que busquemos, certo? Experiência, sensibilidade. Aqui, certo? É a voz da experiência. Você vai adquirindo experiência para não, cometer erros. É assim que funciona. Essa é uma voz que busca o tempo inteiro conversar conosco. Aliás, todas elas. O pecado tenta conversar dizendo: não é bem assim, você pode fazer. A sarça está tentando dizer: aguarde o tempo certo, cuidado para não queimar a etapa, Moisés.
A jumenta está tentando dizer: eu estou conseguindo ver coisas que você não vê. Cuidado. São as vozes de alerta que tentam conduzir a nossa vida a um ponto de diminuirmos a nossa margem de erros, ou cometermos erros em áreas da nossa vida que não nos gerem tanto prejuízo. Ah, pastor, eu sei que eu sou falho e eu sempre vou estar errando. É lógico que todo mundo sabe disso, que você é ser humano e que você é falho. O que nós estamos querendo, não é isso, Abner? É diminuir, é fazer com que os erros que muitas vezes vocês tenham no casamento não sejam erros potentes o suficiente para gerar divórcio. O que nós queremos é que os erros que você pode cometer em seu ambiente profissional não sejam fortes o suficiente para levar você para uma crise financeira. Os erros que você pode cometer no que diz respeito à sua saúde não te leve a uma doença séria para você morrer. O que nós estamos buscando oferecer a você é a voz da sensibilidade, aquela voz que é capaz de enxergar aquilo que seus olhos não enxergam. Às vezes você está perto de alguém apto, treinado, para discernir ambientes cujos quais você não está. É muito comum nós vivemos isso. Às vezes você está perto, por exemplo, de um policial, e ele é capaz de enxergar algo que você não é capaz de enxergar, porque ele tem olhos para enxergar coisas que você não enxerga. Então ele pode se antecipar. Você pode estar perto de um médico, de um professor. Você pode estar perto de um idoso que tem experiência o suficiente para fazer a leitura de alguém que você deve afastar de sua companhia. O que é isso? Sensibilidade. A voz da jumenta conversando com o Balaão. E o cara bate nela. E ela falou: pô, Balaão, peraí, não sou tu, não sou uma jumenta maneira. Ele falou: mas tu tá de palhaçada comigo. Ela falou: não é, rapaz, sempre te carreguei. Aí Deus viu que aquela conversa não ia dar em nada, abriu os olhos do Balaão. O Balaão falou: caraca, o anjo estava aí. A jumenta falou: desde que eu parei pela primeira vez. Deus está o tempo inteiro querendo conversar com a gente, nos dando sensibilidade. Certo? Vamos aqui? Isaías capítulo 30, verso 21. Isaías 30, 21. O inimigo está furioso. Travou aí de novo, irmão? Sério? No Isaías, profeta messiânico, Jesus está voltando. Visão de Isaías. Não, isso aí não é o texto que eu pedi não, pô. Já ia ler aí, vai que eu... 30. Vê se consegue mudar para o 30. Vai virando a página ali. 30. Pior que eu não estou com texto. Não, até que eu estou. Então dane-se. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás. Eu gosto disso aqui. 30, 21. Os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, não vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Ainda bem que eu li, porque está ali até agora. Escute só, olha só. Esse texto é extraordinário, porque tem uma voz que diz que vai estar por detrás. E eu confesso a você que às vezes a gente lê os troços e não entende. Eu achei que por detrás era atrás. Eu achei que era assim, ó, aqui atrás. Não. O contexto por detrás, ele tem a conotação figurada de dizer aquele que está nas suas intenções, aquele que está em você,
Você já ouviu alguém dizer: cuidado com fulano, que isso não faz nada sem ter algo por detrás disso? Intenções. A voz de Isaías 30, 21, que voz é essa que vem por detrás? É a voz preocupada com a direção. É a voz da obediência. É a voz que vem em você, porque por trás de você está o Senhor, foi Ele que te criou. Então, Ele em você diz assim: este é o caminho, anda nele, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. É a voz da obediência, ao oposto da serpente. Essa voz é a voz que te mantém no caminho. É aquilo que você escuta volta e meia, como um instinto, como um presságio, como uma sensação, como alguma coisa que talvez você não tenha habilidades para descrever, mas que pode dizer para você assim: não vai por aquele caminho, e você descobre que teve um assalto, que teve um acidente, ou até mesmo que o trânsito estava muito ruim. E aquela voz que vem por detrás de você, buscando sempre te orientar: não saia do caminho, ande nele, volte para cá, nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque as extremidades não são saudáveis. É aquela voz que nós precisamos ouvir, sabe? É aquela voz da obediência que fala com Abraão: vai lá e sacrifica teu filho. Que voz é essa, pastor? A voz da obediência é a voz que vai trabalhar a coisa mais poderosa que um ser humano pode ter: a fé. É aquela voz que vai estimular você a acreditar que Deus está onde sempre esteve, no seu trono, no controle de todas as coisas. Essa é uma voz que busca falar conosco o tempo inteiro, combatendo a primeira voz da serpente, buscando evitar a confusão da voz da sarça, buscando fazer com que a voz da jumenta seja compreendida. Deus está buscando o tempo inteiro nos manter no caminho, nos dar a direção correta. Hoje eu vejo pessoas, você sabe que os 5 livros hoje no Brasil que mais vendem, eles falam de como ganhar dinheiro. Você sabe que o movimento hoje que mais cresce no Brasil é o movimento para treinar pessoas para ficarem ricas. E você sabe por que isso acontece? Porque pessoas estão há tanto tempo fazendo coisas erradas que descobriram que jogaram o seu tempo fora e agora estão com muita pressa para ganhar dinheiro. Porque se tivesse investido tempo antes para discernir esse ambiente de lucratividade, de comprometimento, de foco, de tantas outras coisas que hoje está sendo oferecida, provavelmente você perdeu tanto tempo na sua vida que hoje você quer ir rápido demais. E aprenda uma coisa: este é o caminho, andai nele. Não se preocupe muito com velocidade. Invista um pouco de tempo para saber direção e controle, porque nada pior que alguém em alta velocidade sem saber para onde está indo ou não ter o controle. Inevitavelmente isso vai se estabelecer num acidente. E todas as vezes que um acidente acontece, um período longo precisa ser empregado para corrigir os defeitos e os danos causados lá atrás. Hoje, quando eu converso com muita gente, eu vejo que o que elas estão é corrigindo erros do passado. A voz por detrás é a voz da obediência. É aquela que vai dizer para você: Cláudio, esse é o caminho, fica nele. Não saia daqui, nem para a direita, nem para a esquerda. Fica no centro, equilíbrio. É isso. Discernir isso não tem sido fácil para a maioria das pessoas, porque nós estamos no mundo pós-moderno, envolto num ambiente de ansiedade altíssimo. Queremos tudo muito rápido, em alta velocidade, certo?
o excesso de opções. Hoje você tem uma televisão na sua casa, talvez, dependendo, com 50, 100, 150 canais, e não acha um programa para ver. Hoje você chega num lugar para pedir um café, quer um café com leite, você quer cappuccino, quer isso, quer que bota canela, quer que bota isso, quer não sei o quê, e é coado, é de isso, é tanta opção, que quando a pessoa termina de falar, você não sabe nem o que ela falou. É tanto troço que te atrapalha até escolher. Nós estamos envoltos nisso, é assim, certo? É esse ambiente. Então estamos muito acelerados e com muita dificuldade de obediência. Por quê? Porque nós não estamos afim. Quantos aqui tem rede social? Levanta a mão. Isso. Quantos aqui, para ter rede social, provavelmente você teve que preencher um questionário? Certo? Na verdade não foi preencher, foi ler tudo. Uma conta no Instagram, aí você leu aqui um montão. Alguém sabe quantas páginas são? Sabe? Me ajuda aí se alguém souber. Não, né? Mas são muitas, não são? Aí no final, assim, lá no final, tem um quadradinho assim, ó, escrito assim: li e concordo. Quem marcou esse quadradinho? Levanta a mão, por gentileza. Isso. Porque senão você não teria rede social. Tem que marcar. Quantos aqui, em nome de Jesus Cristo Nazareno, o Salvador, o Pai da verdade, leu? Levanta a mão. Ninguém leu? Mas você marcou que leu? Por quê? Que demora. Você está muito ansioso. Nós temos que ler isso tudo. Lá está escrito assim: sua alma vai para o inferno, você vai se lascar. E você diz assim, ó, li e concordo. Pensa se tivesse escrito isso. Essa ansiedade da gente. Agora, eu estava brincando, Felipe, meu filho está ali, Mary aqui, eu recebi da minha mulher um áudio. Eu não sabia que no WhatsApp tinha um negócio que acelera. E aí eu acelerei sem saber. E ela me mandou um áudio. Quando ela me mandou um áudio, eu fiquei indignado. Porque é que ela estava falando naquele tom, naquela velocidade tão agressiva. E aí eu falei, gente, que a Mary não está bem, sabe? E aí, olhando, eu chamei Felipe e falei para o Felipe: filho, o que aconteceu com sua mãe? Escuta aqui esse áudio. Aí botei, ele começou a rir. Aí ele foi, deu um toquezinho, tuf, voltou para e aí ele botou para funcionar. Aí eu falei, nossa, como você conseguiu acalmá-la? Você está rindo, mas é sério. Ô gente, nós estamos despreparados para lidar. Nós estamos num ambiente de ansiedade tão grande. Quem aqui bota no 2x, levanta a mão. Deixa eu terminar aqui, porque já passei 3 minutos. E já o outro culto começa. Vamos lá. Mateus capítulo 3, verso 17, a última voz. Mateus 3. Agora que eu vou falar de Mateus, chegou Isaías. Sempre atrasado, Isaías. 3,17. Eis que uma voz dos servos dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz. Preste atenção, essa é a voz uma voz que vem do e diz algo. Para que essa voz quer dizer, pastor? Essa voz é a voz que tenta dizer para mim e para você qual é a nossa identidade. Esse é meu filho.
Por que essa voz precisa ser tão forte, principalmente nos dias de hoje? Porque há uma descaracterização. Há uma informação praticamente global, tentando convencer você que você não é. Por exemplo, eu sou feliz. Não é. Você não pode ser feliz, Elias. Porque se você for feliz, você quebrou a banca, você rompeu com o sistema. Ninguém pode ser feliz no mundo globalizado. Porque se você é feliz, você para de comprar, você para de consumir. Se um produto te satisfaz plenamente, ele faz com que você não compre o próximo produto. Hoje, eu acho que não hoje, Daniel chega na Babilônia e Aspenaz diz: a partir de hoje seu nome não é mais Daniel, é Beltesazar. O que é isso? Roubar a identidade. O propósito é descaracterizar. Nós temos que estar atento a essa voz, porque logo assim que Jesus escuta isso: você é meu filho amado, em quem me comprazo, ele vai para o monte do precipício, o monte da tentação, ao lado de Jericó, e o diabo pergunta: se você, ou melhor, é uma afirmação, meio que um questionamento, se você é o filho de Deus, diga para essas pedras se tornarem pães. Se você não souber quem você é, querido, basta você frequentar um local que tenha muita pressão e ele deforma você. Ou você descobre quem você é, ou você vai para uma universidade e vai se tornar quem você não é. Ou você descobre quem você é, ou você vai para um ambiente onde a pressão é muito forte e inevitavelmente ele vai descaracterizar você. Ou você descobre quem você é, ou você ganha dinheiro e se transforma em quem não é. Essa é a grande verdade. Essas são as vozes que falavam na Bíblia e que continua falando conosco. Que vozes, pastor? A voz da desobediência pela serpente, a voz do momento certo da sarça, a voz da sensibilidade, a da jumenta, a voz da obediência, a que vem por detrás, que está em você, certo? E a voz da identidade. Que possamos sair daqui em busca de uma comunhão com Deus, para que sejamos mais sensíveis a discernirmos essas vozes, para que possamos ser mais assertivos e gastemos mais tempo vivendo e empreendendo para o futuro, do que consertando e sofrendo pelo passado.